tempo ainda de registrar aqui o que a gente chamou no comecinho dessa segunda hora do jornal, possibilidade de apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, ganhando aí um novo capítulo. O deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros, decidiu acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar este caso. Em um post nas redes sociais, ele afirmou que se trata de um ataque orquestrado, sendo, abre aspas, violação do pleno exercício do mandato parlamentar e da própria Constituição, fecha aspas. Lembrando que na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para que a Procuradoria-Geral da República dê um parecer sobre a possibilidade de retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O pedido consta em uma notícia-crime feita pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e também pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Então tá aí, Rafa, mais essa ofensiva, a gente pode dizer assim, né? O que reforça o que a gente falou mais cedo, que é essa briga ou essa guerra de narrativas que existe no país, porque parece que a gente está reeditando, né, ao que a gente viu no passado. O Lula, muitas vezes, sustentando esse mesmo discurso de perseguição política, recorreu a vários órgãos internacionais para tentar demonstrar então que havia essa perseguição aqui no Brasil, e agora quem faz isso é a oposição, nesse caso o Felipe Barros, mas em nome da família Bolsonaro. Bom, a gente tem que aguardar o pedido do ministro Alexandre de Moraes, que enviou à Procuradoria-Geral da República, né? Teve um prazo lá de 5 dias, que ainda está correndo, para exatamente ter a manifestação sobre essa notícia-crime que atribui ali, né, um suposto crime contra a soberania nacional. É um pedido que foi apresentado por 2 deputados do PT e que estão solicitando, portanto, que haja essa apreensão do passaporte, né? Nós já desenhamos que, de fato, com a mudança do comando nos Estados Unidos, né, para um governo muito mais alinhado com a direita brasileira, há um estreitamento de laços e de pautas também. Mas isso não chega a ser antidemocrático, né? É parte do mundo você encontrar uma liderança de uma grande potência mundial que pense como você, onde você queira trazer ali pautas que tenham a ver com a sua visão de mundo. A esquerda mesmo faz isso com aproximações, né? Você vê o relacionamento de Lula quando encontra o Macron, quando esteve, por exemplo, preso, né, em que movimentos do PT foram fazer denúncias a órgãos internacionais também nesse sentido. A gente já relembrou isso para a audiência. Então, é um pedido do Rogério Correia e do Lindenberg Farias, são 2 deputados do PT que acabaram levantando essa questão de que o Eduardo Bolsonaro estaria indo muito aos Estados Unidos. E, de fato, ele está muito bem articulado ali com o governo Trump, né? Esteve presente na posse, esteve acompanhando o resultado eleitoral, depois, junto com a Trump Media, né, a gente observou movimentos nesse sentido de questionar, né, cada um a sua forma ali, as ações do ministro Alexandre de Moraes, a Trump Media entrando com a Rumble na justiça, o Eduardo Bolsonaro através dos seus posts, inclusive a gente mostrou aqui ontem, né, ele comparando lá ao rei francês, ao monarca francês, com o Estado sou eu, aquela frase super emblemática aí dos livros de história que todo mundo bem conhece. Então há esse pedido. Eu duvido muito que passe, Camila Andrade. Eu confesso que ficarei muito surpresa se existir ali, né, dentro do que se apresenta hoje. Claro que novos episódios podem surgir em torno disso, mas essa visão aí de você confiscar um passaporte simplesmente em razão disso, né? O crime de lesa pátria, a gente abriu aqui, inclusive, leu para a audiência o que seria. É preciso aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República para entender se do campo jurídico ali ele encontra, mas assim, 3 vezes você ir aos Estados Unidos para articular com congressistas norte-americanos, né, projetos de lei que eles podem propor por lá, não são ainda questão de se tornarem medidas efetivas, são debates que vão acontecendo. Um deles, inclusive, teria ali a questão de restrição do Alexandre de Moraes. Isso seria suficiente para você pesar a mão e considerar ali que existiram atos que desrespeitem a legalidade quando se fala na ordem, né, e na questão
do respeito à nossa legislação brasileira. Então, esperando aí um resultado dessa avaliação, a gente compreender, né? Se você procurar aliados ou pessoas que pensam você politicamente e que elas sugiram medidas, não há nenhuma medida hoje efetiva que de fato barre a entrada do Alexandre de Moraes. Ele não teve condenação na justiça a partir de articulações feitas, né? Então eram de debates que foram levantados. Se isso, no olhar da justiça brasileira, é suficiente para você entender que houve um crime de lesa pátria. São instrumentos usados, né, pela situação e oposição nessa guerra de narrativas, como a gente bem lembrou. A esquerda já fez isso, recorrendo a órgãos internacionais. E diante dessa ofensiva hoje da direita, fazendo denúncias ao que eles entendem, né, como uma perseguição política que ocorre no Brasil, nesse cenário internacional, em órgãos internacionais, você percebe uma reação aqui no Brasil de provocação consistente, insistente do PT aos órgãos, aí sim, as instâncias, né, da justiça aqui no Brasil. A gente falou sobre essa questão do passaporte principalmente, que foram, eu lembro aqui, parlamentares do PT que provocaram a STF, que por consequência provocou a PGR naturalmente, mas a gente tem, por exemplo, um líder do PT também protocolando requerimentos contra a Michele Bolsonaro. Então, existe realmente uma ofensiva, Rafa, e uma resposta, né, a essa ofensiva. É mais um capítulo, na minha visão, dessa guerra de narrativas, mas de fato são argumentos muito frágeis, né? Tanto das provocações que são feitas internamente pelo PT à justiça contra esses líderes da direita, como também dos líderes da direita internacionalmente. Imagina, né, você pedir no caso da Rumble aí que você lembrou aí da Trump Media, que um juiz de um estado dos Estados Unidos faça uma punição a um ministro da Suprema Corte do Brasil. Não tem cabimento, né? Mas é uma tentativa e é válida porque gera as manchetes que são importantes para poder animar a torcida de um lado e de outro. É isso, a gente vai acompanhar. O que interessa é que a resposta oficial, a avaliação técnica, né, da PGR, para compreender se tem elementos que estão fugindo aqui dessa avaliação e que não vieram a público, por exemplo, em relação a essas viagens, para embasar e um questionamento dessa proporção em cima do caso.